Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe e no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um menu de seleção de cores como esse que você está vendo aí. Bom, para começar o tutorial eu selecionei esse carro aqui para usar como exemplo. Eu achei ele aqui no Sonho Cosmo, pesquisando car, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser um vestido de alguma personagem, roupa, uma bola, não importa. Qualquer coisa que possa mudar de cor pode ser usada para fazer isso. E esse carro, ele vem com alguma lógica aqui, eu vou deletar isso tudo, porque só me interessa a carcaça dele. E bom, para fazer esse menu, a primeira coisa que eu vou fazer é botar dois microchips. Na verdade vai um ficar dentro do outro. Opa. E dentro desse microchip eu vou configurar o controle dele. Já que esse vai ser um menu de seleção de cores, eu preciso usar o controle para indicar qual a cor que eu quero. Então, vou botar um sensor de controle aqui, vou apagar esses cabos que vêm, esses fios que já vêm conectados. E o que eu quero dele é que ele entenda quando eu estiver falando que eu quero ir para a esquerda ou para a direita, certo? Então, eu vou pegar aqui um divisor. E aqui na terceira página, eu vou pegar esse aqui, que é o controle esquerdo local, para poder usar o stick esquerdo, e vou conectar ele aqui na entrada do divisor. Aqui já aparecem duas opções, do eixo X e do eixo Y. Eu quero que o controle identifique apenas quando eu botar para a esquerda e para a direita, já que essas vão ser as opções que eu vou usar. Então eu vou dividir mais uma vez essa informação, peguei outro divisor, e vou dividir o eixo X em dois. Agora eu tenho duas saídas, uma positiva e uma negativa, que representam o lado direito e o lado esquerdo. Eu vou juntar essas duas informações em dois nodos diferentes. E dois. Repara que quando eu boto o nodo bem próximo de uma das pontas da aba do menu, do microchip no caso, ele cria essa saidinha aqui, que pra gente facilita bastante, porque quando a gente fecha o microchip, ela aparece aqui. Eu mudei o nome dos nodos para direita e esquerda para facilitar e vou ligar então o lado direito do meu movimentador aqui, no nodo direito, e o esquerdo aqui. Mas eu quero que essas saídas, né, esses nodos também recebam informação não só da alavanca esquerda, mas também dos direcionais. Então, se eu trouxer aqui do sensor o lado direito, botão da direita para cá e o botão da esquerda para cá, independente se eu usar a alavanca ou os botões da esquerda para a direita, a informação que eu quero vai ser enviada de qualquer forma. E como eu mudei o nome dos nodos, agora aqui do lado de fora do microchip aparece o nome deles também. Eu vou mudar aqui por uma questão simples de estética. E o que a gente precisa também vai ser o botão X, que vai ser o que a gente vai usar para selecionar a cor. Para isso, como a gente vai usar ele algumas vezes nesse tutorial, eu vou usar um transmissor sem fio. Então, quando eu apertar o botão X, ele vai mandar um sinal para qualquer receptor sem fio. E eu vou mudar o nome disso aqui para deixar claro qual é o transmissor sem fio que eu quero que os receptores sem fio recebam um sinal. Então eu mudei o nome dele para X. Aqui então eu mudei o nome do microchip para controle e a última coisa que eu vou precisar é entrar no menu dele, vir aqui nessa aba e mudar para manipulável remotamente. Assim eu não preciso possuir esse sensor de controle, eu posso fazer todos os comandos sem o bichinho. E aqui do lado de fora, como a gente agora vai escolher as cores, eu vou precisar de um seletor para poder ir de uma opção para outra. Então carimbo ele. Aqui eu vou precisar dessas duas opções. Sempre que eu botar para a direita, ele vai para a próxima opção. Sempre que eu botar para a esquerda, ele vai para a opção anterior. E para deixar o meu menu mais interessante visualmente, eu vou usar uma seta. Duas, na verdade. Eu achei essa seta aqui, ali no Sonho Cosmo. Vou carimbar uma delas. Vou tirar esse gerador, deixar ela branca. E vou, aliás, tirar o brilho dela todo. E vou só reposicionar. Vou copiar e vou colar
outra aqui. E eu também vou precisar de uma câmera, porque é a câmera quem vai dar a orientação de para onde nós queremos olhar. Então, a câmera nessa altura tá boa. Só vou ajeitar essas setas aqui e aqui. Um pouquinho torta. Assim tá bom. Perfeito. E o que eu vou querer também é que sempre que eu vá, no meu controle vá para a próxima opção à direita ou para a próxima opção à esquerda, eu quero que essas setas brilhem para dar a indicação de que eu estou indo para aquela direção. Para isso eu vou usar um quadro-chave. Um não, mas dois na verdade. Primeiro para esse aqui, eu vou aumentar o brilho para 30%. E o outro quadro-chave para outra seta. Vou aumentar o brilho dela também para 30%. Assim, quando eu for para a direita, aquele quadro-chave vai ser ativado. Quando eu for para a esquerda, esse outro aqui é o que vai ser ativado. E aí, se a gente bota para testar isso agora, quando eu boto para a direita, a seta da direita acende. Quando eu boto para a esquerda, a seta da esquerda acende. Vocês podem perceber pelo movimento do bichinho para qual lado eu estou indo. E isso funciona não só para a alavanca, mas também para o botão da esquerda e da direita. E agora para a parte onde a gente seleciona as cores. Para isso eu vou usar nodos. Eu vou carimbar um nodo aqui e eu não quero que ele tenha aquela saída no canto, então eu vou deixar ele sem portas. E vou precisar de 4 deles. No caso, nesse exemplo que eu vou fazer, eu vou usar 4 cores diferentes. Eu vou deixar cada uma com uma cor diferente. Então, aqui, nessa parte de cima, eu vou abrir o menu do nodo e vou selecionar a cor que eu quero aqui em cima. Então, esse vai ser azul. Esse aqui vai ser vermelho. Aliás, vou botar aqui no final para deixar o mais vermelho possível. Esse aqui vai ser verde. Também aqui no final. E esse aqui vai ser amarelo. Um amarelo assim. Perfeito. Tá. Além disso, eu vou precisar de um portão OU, que vai vir aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Eles estão muito juntinhos, eu vou separar eles um pouco. E eu vou pegar a saída A e ligar nesse primeiro, mas não nessa saída que ele vai automaticamente. Eu vou ligar na energia dele, que fica aqui embaixo. Então eu tenho que abrir o menu do nodo e ligar aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Opa. Ah não, tá certo. Aqui. Opção C na terceira cor. E a opção D na quarta cor. Lembrando que é sempre na energia. Você tem que abrir o menu para isso. E então, você vai abrir mais uma vez cada um deles. Poderia ter feito isso antes, né? Mas ligar aqui. A saída da cor vai vir para o portão OU. Então, pega a cor de cada um. Liga na opção seguinte. Nesse caso, o vermelho vai ser B. O verde vai ser o C. Opa. Tá indo. E o amarelo vai vir no D. Claro que vocês podem escolher as cores que vocês quiserem, mas a ideia é que cada nodo contenha a informação da cor que vocês querem enviar para o carro. Ok? E agora eu preciso levar toda essa informação para a paleta de cores do carro. Então eu vou dar um zoom nesse carro. Ele é dividido em 2 partes, tá bom? E aqui pronto, a gente tem o menu da escultura. Vou ligar então o portão OU aqui na cor de tingimento. E é importante aumentar isso aqui para 200% para ele receber e aplicar a cor que ele está recebendo, aliás, para ele aplicar a cor que ele está recebendo. Como são 2 partes, eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, vem para
cá. E 200% também. Agora, se eu testar, meu carro vai mudando de cor à medida que eu vou indo para um lado e para o outro. Bom, nosso menu está quase pronto, faltam só algumas coisinhas, né? A mais importante delas agora é que isso aqui vai ser um menu, ou seja, provavelmente no seu jogo vai ser só uma parte do jogo, vai ser só uma das cenas. Então a gente vai precisar guardar informação no que está saindo daqui para ir para a próxima fase. A informação no caso é qual a cor que foi escolhida para que o carro seja selecionado. Então, se eu quero que durante essa corrida, por exemplo, meu carro seja sempre amarelo, eu tenho que guardar essa informação. E se vocês não viram o tutorial de variável e modificador de variável, eu recomendo muito vocês virem. Mas o processo aqui vai ser o seguinte: eu vou botar outro microchip e aqui dentro eu vou botar 3 variáveis e 3 modificadores de variáveis. Vou começar com o modificador. E também vão ter 3 variáveis. Ok. Junto dessa variável eu vou querer botar também um portão de... Portão não, desculpa, um divisor. Esse divisor vai receber o sinal desse portão ou com a cor que está sendo selecionada no momento. E então o divisor vai dividir essa cor em 3 cores, que são vermelho, verde e azul. Eu vou enviar cada uma dessas cores para um modificador de variável diferente. Ok? Aqui eu já alterei os nomes, cada uma delas com uma cor diferente. E vou alterar aqui também para qual que cada uma delas vai ser enviada. Então, esse modificador de variável vai modificar a variável vermelha. Esse aqui vai modificar a verde. E esse aqui, o azul. É importante que contínuo enquanto ativo esteja selecionado. Opa. Em todas as opções, em todos os modificadores. Assim, à medida que eu vou mudando de cor, repara nos números que aparecem aqui na variável. Eles vão mudando também, tá? Eles estão guardando a informação em números de qual cor está selecionada nesse momento. E aí há uma coisa que você vai querer fazer para você levar para suas próximas cenas é criar um novo microchip. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Você vai salvar isso aqui, você bota o nome de, enfim, variáveis de cor e depois você vai salvar esse microchip como uma nova criação. A partir daí você tem facilidade para botar essa informação de cores em qualquer fase. Se você estiver fazendo um jogo com várias fases e você quiser manter essa cor em todas essas fases, é só você usar esse mesmo microchip, mas é muito importante que a opção persistir no sonho esteja sempre ativada em todas as fases, principalmente aqui na do menu, né? Pois assim a informação que essa variável tem aqui vai se repetir de cena em cena, ok? O nosso menu está basicamente pronto. Tudo que a gente precisa agora é confirmar com X qual é a cor que a gente escolheu. Então eu vou pegar um receptor sem fio. Lembra que lá no início a gente usou um sinal sem fio para enviar a informação de X? Então, eu vou botar que esse cara aqui então receba X, tá? E quando eu receber essa informação de X, eu quero que ele confirme e vá para a próxima fase. Então, eu vou botar aqui uma passagem. Essa passagem aqui ela vai ser ativada quando eu apertar X. Então, se ela já está ativa aqui como saída, eu vou botar um limpador desse tipo aqui. Então, quando eu apertar X, eu vou escolher a cor, ele vai salvar a informação da cor e vai ativar essa passagem, o que significa que eu vou para a próxima fase, ou seja, eu vou para a próxima cena do meu sonho. Então, estou aqui, escolhi vermelho, apertei X, você acionou uma passagem, ok?
No caso, como eu estou aqui no teste, ele automaticamente volta para a edição. E vocês devem ter reparado que o bichinho, mesmo no modo teste, modo jogo, ele fica aparecendo, né? Eu não quero que o bichinho esteja ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em trecos e vou configurações gerais, vou carimbar aqui, poderia ser em qualquer lugar. E dentro do menu, na segunda aba, não quero que permita bichinhos. Então o bichinho agora não vai estar no meu menu. Muito bem, esse nosso menu já está basicamente pronto. Eu só vou adicionar mais algumas coisas para deixar ele ainda mais bonito e interessante. Isso é óbvio, é um exemplo. Vocês vão fazer um menu baseado no que vocês estiverem fazendo, seja personagens ou carros ou enfim, qualquer coisa. Mas eu quero deixar esse menu ainda mais parecido com um menu de jogo de corrida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma luz e um som que é emitido quando eu seleciono o carro. Ou seja, quando eu apertar X, eu quero que aconteça uma luz diferente no jogo. E também quero um som falando que eu selecionei aquele carro. Então eu vou botar aqui gradação e efeito. Carimbar ele aqui. Vou pegar um quadro-chave. E esse quadro-chave, quando for ativado, vai aumentar o brilho da cena em acho que 90%, tá bom. Vou apertar X então, esse quadro-chave vai ser ativado. Eu encontrei esse som aqui, reforço faiscante, que é da própria coleção da Media Modica. Então eu vou também ativar esse som quando eu apertar X. Fora isso, eu vou fazer vou aumentar um pouquinho essa suavização. E vou fazer mais uma coisinha. Eu vou fazer com que entre o tempo que eu aperte X e... Vocês estão vendo que está piscando, né? Entre o tempo... Pronto, agora vai parar de piscar. Entre o tempo que eu aperte X e o tempo que vai selecionar que a gente vai para a próxima fase, eu vou botar esse sinal aqui, esse cronômetro. Pensei que ia parar de piscar, mas não parou. E ele vai fazer o seguinte, ele vai mandar um pulso depois de 1 segundo. Ou seja, eu vou apertar X, vai ter o brilho, vai ter o som, mas só depois de 1 segundo é que a gente vai passar de fase, ok? Então, vamos testar isso. Tô aqui, escolhi a minha cor, escolhi o vermelho. Perfeito. Ficou legal. Bom, acredito que isso é tudo. Lembrando que isso aqui é só uma base para o tutorial. Você pode transformar ele do jeito que você quiser. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz em um outro projeto foi adicionar um cronômetro aqui. Porque se você tem uma abertura, eu deixo esse cronômetro então com o tempo da minha abertura. E só quando a minha abertura termina é que eu posso controlar o menu. Ou seja, vamos dizer que a minha abertura tem 5 segundos. Então eu não vou poder controlar o menu. Estou mexendo aqui, nada acontece até que a abertura termine, entendeu? Essa é uma forma que você pode usar para deixar ainda mais incrementado o seu menu. E em breve eu vou lançar um outro tutorial que fala basicamente da mesma coisa, só que para 2 jogadores. Isso aqui é uma ideia de tutorial de menu para 1 jogador apenas. Se a gente for fazer isso para 2 jogadores, aí as coisas mudam, ok? Mas eu vou fazer um outro tutorial em breve explicando tudo isso para vocês. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado então. Esse é o nosso tutorial de seleção de cores. Muito obrigado por assistirem e qualquer comentário ou dúvida que vocês tiverem, podem escrever aí nos comentários. Tchau, tchau. Até breve.